Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No artigo anterior a gente falou um pouco sobre lado do cliente versus lado do servidor. Então, no lado do servidor a gente criou um script include que vai na tabela de usuários do sistema, informa um sysid e retorna um registro. Os campos do registro que ele retorna através de um objeto JSON é o sysid, o first name, last name e e-mail. E lá do lado cliente a gente tem a lista da nossa tabela, lista os 4 campos lá que a gente criou e a gente tem um script, um client script que chama esse nosso lado do servidor, chama o método que a gente criou lá no script include e passa um sysid para recuperar um registro, né? Só que a gente estava informando esse sysid direto na tela. Vamos ver aqui o que nós tínhamos. Essa aqui é a tabela de usuário. Vamos abrir aqui a tabela que a gente criou foi essa daqui, teste 1. Exatamente. Então, quando a gente clica aqui no New, a gente precisava informar um registro aqui para que ele fosse lá no back-end do lado do servidor e recuperasse os dados que a gente precisa. Por exemplo, se a gente quer incluir aqui a Chun-Li, a gente tinha que copiar o sysid aqui, ir lá do lado do cliente, colar o sysid aqui e dar um tab. Exato, só que não é muito... não está de acordo com a usabilidade, né? Então vamos melhorar o X aqui, porque ao invés de digitar o sysid, vamos deixar o cliente, o nosso usuário selecionar um usuário da lista, um usuário dessa tabela aqui, né? Da tabela de usuários do sistema. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar um campo de referência aqui na nossa tabela o teste 1. Então vamos lá. Então vai ser o teste1.config e Enter, para que a gente acesse as configurações da tabela. Vamos aqui, Dictionary Entries são os campos da tabela, então a gente quer criar uma nova coluna aqui. O tipo vai ser referência. E a referência para qual tabela? Aqui nessa aba Reference Specification, a gente quer a tabela de usuários do sistema. Então é a sysuser. Essa aqui é que a gente quer. E aí, como boas práticas, a gente só traz quem está ativo, né? Beleza. Vamos dar um label aqui. Por exemplo, myUser. Submit. Tá joia. Vamos dar um refresh aqui para ver se já apareceu o campo no nosso formulário. Olha, já apareceu aqui embaixo, myUser. Só que a gente quer colocar ele aqui no lugar desse campinho aqui, né? A gente não quer mais esse campo aqui. Então vamos só configurar aqui esse nosso formulário. Vamos usar o Form Design. Então a gente não quer mais esse sysid aqui, podemos retirar ele. Nosso myUser, que é esse campo aqui, vamos deixar ele aqui em cima, o primeiro campo. Pronto, salvar. Vamos só atualizar aqui para ver como é que ficou. Tá joia. Agora para fazer funcionar esse campo, quando a gente selecionar um usuário, trazer os campos lá do nosso back-end, a gente precisa alterar o nosso client script que a gente criou, né? Então vamos fazer isso agora.
aqui na nossa configurações da nossa tabela. O client script, a gente já tem esse aqui que a gente criou no artigo anterior. É esse aqui que a gente vai precisar alterar. Ele é do tipo onChange e está olhando para o campo sysid. Agora a gente quer executar ele quando o usuário selecionar alguém em qual campo? Campo que a gente acabou de criar aqui, ó, MyUser. Então, quando alguém selecionar um valor novo no campo MyUser, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso script include para trazer os campos. Só que o sysid agora, ao invés de passar o nosso gform getValue, o sysid, que era aquele que a gente formava manualmente lá o sysid colando ele lá no campo, a gente vai passar o campo que foi atribuído quando o usuário alterou esse MyUser aqui. Então, e ele já fica automaticamente nessa variável aqui, ó, newValue. Então a gente nem vai precisar disso daqui. Não vamos precisar da API Glideform, a gente vai informar direto aqui o newValue. E está feito. Vamos atualizar o nosso client script aqui. E já podemos testar. Vamos lá. Fecha isso daqui, fecha isso daqui. Vamos atualizar isso aqui. Vamos incluir aqui, por exemplo, Chun-Li. Olha que legal. Trouxe lá os dados do back-end. Só selecionar uma foto aqui. Update. Ok, vamos ver aqui os registros da nossa tabela. Joia. É isso daí. Vamos incluir aqui mais um só para encerrar. Dá sim. Uma foto para ele. E é isso daí. Obrigado.